A Deus, aqui estamos com mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disse: Eu sou o pão que desce do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse-lhe: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia, graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor. Então aqui a gente vê Jesus, aleluia, conversando, dialogando, ensinando, instruindo, falando, aleluia, a respeito do reino de Deus para os judeus. E a palavra nos ensina que Jesus estava, aleluia, louvado seja Deus, na Galileia, o outro lado do mar, que é Tiberíades. E ali ajuntou uma grande multidão, porque as pessoas viam os sinais que ele fazia. Os enfermos eram curados, os endemoniados, aleluia, eram libertos. E as pessoas então seguiam a multidão. E Jesus, aproveitando esta oportunidade, ele ensinava o reino de Deus, trazia o reino de Deus para os judeus, para todos aqueles que estavam ali o seguindo. Aleluia, glória a Deus. E nesta ocasião, Jesus fala aos judeus. E eles, aleluia, os judeus murmuravam de Jesus, porque o Senhor disse-lhe: Eu sou o pão que desceu do céu.
Então eles murmuravam do Senhor. E o Senhor conhecia os seus pensamentos. E Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Mas por que Jesus falou isso? Que ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Porque, aleluia, o Senhor sabia que aqueles, aleluia, que fossem salvos, seriam aqueles que crescem em Jesus, no Filho de Deus. Aleluia. E alcançaria a salvação por crer em Jesus pela fé. E ele continuou dizendo: está escrito nos profetas, nos livros, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aleluia. Porque a palavra de Deus traz libertação na vida do pecador. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Todo aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Todo aquele que é de Deus tem visto o Pai na pessoa de Jesus. Aleluia. Porque o Senhor, glória a Jesus, tem prazer em salvar. Tem prazer em libertar. Aleluia. E tudo isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O Senhor continua dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram a maná no deserto, mas todos eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus é o pão que desceu do céu, para nos alimentar espiritualmente falando. Aqui ele estava falando espiritualmente. Mas os incrédulos judeus não entendiam, porque, aleluia, eles estavam cegos espiritualmente falando e levavam tudo pela matéria. E o Senhor, aleluia, falando, glória a Jesus, ao ouvido deles: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus estava falando aqui já num tempo futuro. Porque no tempo dos evangelhos, preste bem atenção, não se esqueça nunca disso. No tempo do evangelho não existia igreja. Então aqui Jesus estava falando num tempo do futuro da Santa Ceia. Aleluia. Que era importante participar da Santa Ceia. Era importante, aleluia, comer do pão, beber do sangue, aleluia, que é o vinho que nós bebemos hoje. Aleluia, glória a Deus. Para ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Tá vendo? É a comunhão. Aleluia. A Santa Ceia traz comunhão. Então é importante, meu irmão. Aleluia. É importante ouvir a palavra, crer em Jesus. Aleluia. Buscar ao Senhor. Fazer parte, aleluia, glória a Jesus, do reino. Daqueles, aleluia, glória a Jesus, que estão dentro, aleluia, glória a Jesus, do reino de Deus. Aqui na terra, não se esqueça nunca, o reino de Deus ainda está aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, o reino de Deus está aqui ainda.
Então é importante buscar ao Senhor, crer em Jesus, aleluia, e participar da Santa Ceia, como o Senhor disse-lhe aqui, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ninguém pode dizer que está vivo na presença do Senhor sem estar em comunhão com a igreja e com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso dos nossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse-lhe essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então o Senhor nos ensinou que quem come deste pão, Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E é isso que Deus quer que você faça. Deus te abençoe em nome de Jesus.